Olá, turma. Prazer estar aqui com vocês. Eu sou o professor Paulo Barreto. Estou ao lado de Augusto Coelho, rei das planilhas, para mais uma aula para vocês. Hoje a gente vai continuar falando de odds, tá bom? A gente teve uma aula sobre odds, principalmente sobre as odds decimais, que são as odds mais utilizadas no Brasil. No entanto, em alguns momentos aí da vida do apostador, a gente se depara com outros tipos de odds. E é isso que a gente vai trazer no vídeo de hoje, tá bom? Bora, Augusto, vamos lá, vamos para cima. É isso aí, Paulo. Vamos começar com odds americana, pessoal. Odds americana, como o nome já traz, né, é muito comum nos Estados Unidos. O formato dela, pessoal, principalmente, vocês vão ver esse formato aqui, mais 100, menos 200, mais 150, né? Fica assim, olha, como assim? O que é isso? O que são esses números aí? Você vai se deparar com isso em casas de aposta americanas, muitas vezes na NBA, você vai em algum site estatístico, site da NBA lá dos Estados Unidos, você vai encontrar esse formato, no UFC, em alguns programas, né, de luta também, vai ficar passando rodapé com essas odds aqui, né? Então, como que a gente trabalha com essas odds, caso você se depare e queira entender o que significa, tá? O valor positivo, pessoal, ele significa que é o quanto você vai ganhar se apostar $100. Por exemplo, o mais 100 significa que você vai ganhar 100 se você apostar $100. Se for mais 150, você vai ganhar 150 se apostar $100. Entende? O negativo já é o contrário. É quanto você precisa apostar para ganhar $100. Por exemplo, menos 200, eu preciso apostar 200 para ganhar $100. $200 para ganhar $100. Então, essa é a lógica, para você entender, não é tão difícil, bem facinho. E como se calcula a stake? Então, com base, né, como é positivo e negativo para cada tipo. Se for positivo ou negativo, a gente vai ter um cálculo diferente. Se for positivo, né, a odds for positiva, a gente vai pegar a nossa stake, multiplicar pela divisão entre odds e 100. Lembrando que está entre parênteses. Primeiro a gente vai fazer essa divisão. Apesar que o meu professor Paulo está aí já dizendo que não faria diferença nenhuma. Mas por questões de costume, eu gosto de colocar os parênteses aqui, como já uso muito no Excel também. Tá? Coloquei aqui. Então, você vai pegar a odds, dividir por 100 e multiplicar pela sua stake. Caso a odd seja negativa, né, de formato negativo, por exemplo, menos 200, você vai fazer como cálculo? Stake vezes 100 dividido pela odd, tá bom? Então, muda aí. Vamos ver como no exemplo. Então, a gente tem um exemplo aqui, uma stake de R$50. Né? Você tem uma odd de mais 150. Qual que vai ser meu lucro? Basta usar a fórmula dali de cima. O lucro vai ser igual a 50 vezes aí 150, né, que é minha odds, dividido por 100. O resultado vai ser 75. Então, esse seria o meu lucro se eu apostasse numa odds de 150. Você está vendo que você apostaria R$50 para ganhar 75. Lembra que a odds positiva traz essa lógica, né? Se for a odds negativa, então eu vou apostar 50 numa odds de menos 200. Quanto que eu vou ganhar? Vai fazer o cálculo que a gente colocou aqui. 50 vezes 100 dividido por 200. Então, 25. No caso aqui, lembra que eu falei que a gente vai apostar 200 para ganhar 100? Não é metade? Então, aqui mesmo é lógica. Você vai apostar 50 para ganhar 25, tá? Como que funciona, pessoal, a questão de conversão? Então, Augusto, peguei a odds lá, vi a odds em formato americano. Como que eu converto ela para o formato decimal que eu prefiro, estou mais acostumado? Então, caso você se depare com um site estatístico, algum lugar que você tem as odds americanas, você pode facilmente convertê-las aqui nessa forma. Odds decimal vai ser o quê? Vai ser a odds americana dividido por 100 mais 1. Caso a odds americana seja positiva. Caso ela seja negativa, vai ser o contrário. 100 dividido pela odds americana mais 1 vai resultar na odds decimal. E aqui a gente vai para o exemplo, né? A gente tem uma odds americana de mais 150, como que ficaria em decimal? Né? 150 dividido por 100 mais 1, né? Vai dar 1,5 mais 1, 2,5. Então, 150 mais 150 equivale a uma odds de 2,5. Né? Já a odds menos 200 equivale a quê? Equivale a uma odds de 1,5, né? Seria o 100 dividido por 200 mais 1. Aqui vai dar 0,5 mais 1, 1,5. Então, a odd de 1,5 equivale a odd menos 200, tá bom? Vamos para o segundo tipo de odds, né? Outro tipo de odds que nós temos que é menos comum que a americana e muito menos comum que a decimal, que é a mais popular. É a odds britânica, pessoal. Pelo nome já diz, né? A odds britânica ela é comum na Europa, né? No Reino Unido, né? Na Inglaterra. É conhecido também como odds fracionária. Por quê? Porque é em formato de fração, certo? Você vai encontrar muito ela em corridas de cavalo, usa bastante. Nas casas de apostas, né? Da Inglaterra você encontra bastante, né? Então é muito comum você encontrar essas cotações lá.
são menos comuns porque é focado para aquele local, né? Para a Inglaterra ali, o Reino Unido se encontra mais. Então, quando você vai para a Europa ou para o resto do mundo, você já não encontra muito. Aqui, como que é o formato dela? Como falei, fracionário, então é formato de fração. 9 dividido por 5, 3 para 2, 11 para 4. É assim que eles leem essas cotações, né? E como que funciona o lucro aqui? O lucro, pessoal, é muito semelhante ao que a gente faz na ordem decimal lá. A forma é um pouco diferente, mas a lógica é a mesma. O que é o lucro? É você pegar a sua stake, multiplicar pela ordem que você tem e diminuir a stake. Lembra que na aula passada o Paulo falou que 100 vezes a odd de 1,8 é 180 que a casa vai te mostrar? Só que tirando os 100 que você já apostou, você ficou com lucro de 80? A lógica é a mesma. Você vai pegar a stake, multiplicar pela fração, né, e diminuir da sua stake. Lembrando, pessoal, que a gente vai falar de conversão aqui, eu vou explicar, vocês vão entender muito fácil como converter essa odds britânica, tá? Então vamos dar um exemplo básico aqui. Você tem uma stake de R$100, apostou numa odds de 9 para 5, né, que fala, 9 para 5. Qual que vai ser o seu lucro? 100 vezes 9 dividido por 5, né, menos 100 é igual a 80. Você já deve ter se tocado que essa odds 9 para 5 é a odds decimal de 1,8. Por quê? Porque 9 dividido por 5 é 1,8. Tá? E assim que a gente vai para a próxima etapa, que é a conversão. Obviamente, você já entendeu como é que é a lógica. Para você transformar, né, a odds britânica em decimal, basta você resolver a fração. 9 dividido por 5, 1,8. 3 dividido por 2, 1,5. 11 dividido por 4, 2,75. Então, é muito fácil transformar. Por isso que o lucro é calculado de forma similar que a odds decimal. Beleza? Alguma observação, Paulo, antes da gente ir para o Excel? Não, aula perfeita. Eu queria só completar com uma coisa, né? Eu falei lá na nossa aula sobre odds decimais, né? Que o favorito ele sempre está pagando uma odds menor, né? E quando você vai para as odds americanas, por exemplo, né? Como é que você sabe quem é o favorito, né? Então, o favorito é quem aparece com o menos, né? Quem aparece com o menos é o favorito ali daquele evento, né? É o que tem mais chances de acontecer. Quem apareceu com mais, obviamente, é o underdog, caso você esteja nesse mercado aí de handicap asiático, por exemplo, né? Já nas britânicas, né? Então, para você ter um pouquinho de noção sobre como funciona, a gente tem aqui, por exemplo, 9 para 5, né? 9 para 5, o que acontece? O 9 é menos que o dobro de 5. Então, essa odd vai ser menor do que 2, provavelmente indicando o mercado ali do favorito. Quando você tem 11 para 4, né? Você vê que 11 é o dobro de 4. Então, você vai ter uma odds ali maior do que 2. Ou seja, um evento com menos de 50% de chance de acontecer. É por isso que aparece esse 2,75 aí, indicando normalmente a odds do underdog. Exatamente, Paulo. Muito bem colocado. E, pessoal, para vocês aprenderem, tem uma ferramenta, né? Porque o nosso curso aqui é banhado, é cheio de ferramentas. Nós temos uma ferramenta aqui para vocês poderem calcular facilmente todos esses cálculos que a gente mostrou aqui, para não ter que fazer na mão, aquela coisa difícil, né? A gente vai trazer para vocês uma ferramenta que vocês vão poder usar. Então, vamos para ela. Aqui, pessoal, são 3 ferramentas muito simples, muito básicas, que vão ajudar vocês a trabalhar com isso. Primeira, a ferramenta de conversão de odds, transformando probabilidade para odds, que foi o segundo slide lá, né, a primeira aula lá que o Paulo deu. Então, a gente tinha um exemplo lá de 42%, você coloca a porcentagem aqui, certo? E ele vai trazer para você. Então, por exemplo, 50%, ele traz aqui para você odds 2. Se você colocar 25% e assim por diante. Quero colocar 75%, pronto. Então, você vai colocando a porcentagem, ele transforma rapidamente para a sua odd. E o oposto também. Então, vou colocar aqui 1,33, ele traz para você a porcentagem, 75,19, porque, obviamente, tem os decimais, né? Então, você tem uma odds de 2, ele traz 50 e assim por diante. Então, a primeira ferramenta vai ajudar você a converter de probabilidade para odds e de odds para probabilidade. Para quem está começando, aí, a ferramenta é muito útil para vocês começarem a entender essa conversão ou fazer ela um pouco mais rápido, beleza? Vamos para a segunda. Ferramenta de lucros. Então, aqui você vai poder calcular os lucros de cada formato de odds. Então, a primeira é a europeia, que é a decimal, né? Não se esqueçam. A americana e a britânica. Então, aqui basta você colocar, né, a mesma coisa, a odds em formato decimal. Então, já coloquei aqui 1,8. A stake, coloca o valor que você quer da stake, e ela vai trazer para você o lucro. Então, uma forma muito rápida de calcular o seu lucro.
E a mesma coisa você pode fazer para os outros formatos. Então, americano, lembrando que você pode ser mais 200 ou mais 150. E aqui ele vai trazer o lucro, né, conforme for o caso. E no caso da britânica, a gente colocou aqui, porque como se trata de uma fração, né, você vai colocar aqui o numerador do lado esquerdo e o denominador do lado direito. E aí você vai ter o cálculo muito rápido. Então, por exemplo, se colocar 9 e 5 aqui, pronto, eu tenho o mesmo caso que a fórmula do 1,80, tá bom? E por fim, nós temos a ferramenta de transformação de odds, caso você queira, de uma forma mais rápida e automática, transformar da americana para decimal ou europeia, né? Então, vou colocar aqui menos 350. Aí ele já te traz aqui, ó, odd de 1,29. Ah, achei uma odd lá de 1,20, 120. O que significa? É a odd de 2,20, beleza? E a britânica é a mesma coisa, aqui só na calculadora você faz isso, mas a gente preferiu deixar aqui também a função aqui, já nessa ferramenta para você poder utilizar. Então, 9 dividido por 5, pronto, 1,8. É o que você vai ter a transformação da britânica para a europeia. Muito simples, muito prático, muito fácil de usar. Então é isso, pessoal, a ferramenta que a gente tinha para mostrar para vocês. Mais uma vez, obrigado aí por essa aula, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, mande aqui nos comentários que a gente vai poder responder para vocês. Forte abraço, até a próxima aula.